As pragas e o uso mágico do nome de Deus. Não, mas tem ainda a promessa, tem as blasfêmias ainda. A blasfêmia já falou. Falou, Já, sim. A praga, mesmo, praga tem o... Rogar praga. Rogar praga. Fazer rogar aquelas coisas que às vezes... faz aqui? Não, eu rogo praga. O Bundes, quando falando trouxe besteira... algo muito pertinente ao programa, rogar praga. É aquilo que o Padre Samuel faz? É Exatamente isso. Não, eu não faço isso. Tipo, eu quero que você morra se não me mandar o livro. Esse tipo de coisa. Rogar praga. Dor de barriga, se não me mandar flocão. Se não me mandar flocão, eu abençoo com a mão esquerda. Eu nunca fiz isso. Alguém tem filmagem disso? Tem prova? Tem prova? Tem prova? Eu quero que vocês provem, então, tá? Esse programa é ao vivo, tá? Fica gravado no YouTube, Então prova, inclusive. vai lá, Prova. seleciona lá alguma coisa que eu fiz aqui. Gente, aquele que selecionar o padre rogando praga pra alguém, eu vou dar uma surpresa. Eu vou dar sacanagem. Surpresa. Mas o que acontece? Existe aquelas, agora é sério, aquelas coisas que são graves. Exemplo, uma vez eu me lembro de uma situação, um caso, uma história, e é sobre o Frei Damião. E ele tinha um poder realmente na palavra. E Frei Damião, só pra lembrar, aqui do Ceará, né? Sim, não, Pernambuco. Você fala pro Quem que é o Pernambuco. do Confunde Ceará pernambucano que- e cearense aí Não, pra mas você na ver. cidade dele tem um frei também. Não sei. Tá, continua a Tem história. muitos freios na cidade. Tem freio pra caçamba em todo lugar. A ideia era que, no caso, uma situação... Inclusive um foi preso. com o Padre Cícero, e aí... Corta. Ah, não pode, é ao vivo. Segue, padre, segue. Segue, dá moral não. Eu penso pra falar o idiota. Segue. Ai, tomar banho na soda. Aí, ó, tá xingando o padre. Vocês estão vendo como Mas é que vai é? tomar banho? Gente, vai, continua. Da praga, tá falando da praga. Mas o Padre Cícero, ele, numa situação de procissão, ele pediu uma coisa e a pessoa não o fez. E ele insistiu pra pessoa, pra que ela fizesse aquilo, e ela não fez. Tecnicamente, ele não rogou uma praga, mas ele disse, se você não fizer, o que iria acontecer? E realmente aquilo aconteceu. Mas aí não é praga, isso aí na verdade é uma profecia. É uma profecia, né? Mas nesse sentido é porque foi uma coisa ruim, entendeu? E agora esse negócio é interessante aqui, ó. Proíbe também o uso mágico do nome divino. A gente, né... Só faz essa quando tá doente. Não, e assim, pensa que Deus vai fazer mágica nas coisas, né? Assim, tem gente que vive uma vida que tudo tem que ser milagre, Na né? verdade, a gente poderia até estender esse ponto. Esse aí é colocando bom que pros estudantes. Os o caras não uso estudam mágico, no semestre inteiro, ele no se final. dá- mas assim, não é, a gente fala mágico no sentido... Mas é mais profundo que isso. Qualquer tipo de rito que não sejam os previstos pela igreja. Então, por exemplo, você vai, sei lá, num Cara, terreiro e não, fala não, de não, não, Jesus lá. Corrente. Exato, corrente. Aquele negócio de... como recebi a graça, vou mandar imprimir 1 milheiro dessa oração, tal, não sei o quê. Aí coloca lá aquelas xerox lá, escrevendo assim, fulano de tal recebeu a graça e não fez, Exato. e ela morreu. O outro não sei o quê, aconteceu isso, aquilo. O outro recebeu a graça e não cumpriu a promessa, e aí perdeu a vista. Então, E se estendeu então pras vamos, redes sociais, vamos né? Bota pole- foto de vamos Jesus, assim, se polemizar. você não curtir, o demônio vai puxar Vamos seu polemizar, então. Você vai no encontro da igreja, Eu rasgo tudo. aí o pregador chega lá e tá no momento lá de, sei lá, cura interior. Aí o pregador vai lá e fala, né, que em nome de Jesus, em nome de Deus, você tá curado. Vamos dar um exemplo assim, né? A pessoa usa óculos igual eu. Aí veio o K2 como pregador. Eu acho que eu já ouvi isso alguma vez na minha Que vida. exemplo Cara, mas real esse? Aí o K2 vira pra mim e fala assim: Mário, a partir de agora, Deus me revelou que você não precisa mais usar óculos, você tá curado. E aí eu não fui curado. Entra nesse caso ou não? Não, porque daí nós estamos confundindo aí a ação do Espírito Santo, o que manifesta que pariu. nesse sentido aí. Só não funcionou, entendeu? Mas a intenção era boa. A intenção era boa. Porque o que acontece é o seguinte... Mas aí, não é usar o nome de Deus de forma mágica? Não, pra curar uma coisa que não entra aí, porque daí eu tenho os carismas. Aí nesse carisma eu tenho que usar para essa ação, eu preciso de... A pessoa tem que manifestar na sua vida, além de você, claro, acreditar e ter fé,
carisma de cura, fé e milagres. Inclusive tem um Tudo ponto no aí desse momento, negócio da no mesmo mágica. só. Exemplo, só pra não perder a linha do raciocínio. Você que é de Santos, aí você vai ter um padre chamado Baltazar Primitivo. O Primitivo Baltazar. Esse era bom. A gente vai Tinha, fazer né, um Moro? programa Já dos faleceu místicos. já. E aí o que acontece? Esse padre, por exemplo, eu já presenciei outros. Por exemplo, Padre Grandes. Eu já vi Padre Emiliano Tardif. Então, mas Todos os três, infelizmente, morreram. Mas, por exemplo, vivo em São Paulo, Padre Eugênio Labarbera. Ele é capaz de olhar pra você porque ele quer? Não. É uma ação da graça de Deus. E ele poderia falar pra você, Mário, em nome de Jesus, você tá curado. Mas não para o seu óculos, mas para situações... Então, mas aí a pessoa foi curada mesmo. E no caso, a pessoa não tá querendo uma coisa mágica, sendo que ela fala, não usa o nome de Deus, mas não acontece aquilo que ela fala. Então, Os protestantes, o que acontece é que... lá da Rede TV lá que faz cura, você Assim, já tava vendo eu a posso cura tentar lá. explicar? É que a diferença é... O mágico, ele tenta tirar vantagem daquele feito sobrenatural. Mas isso é assim, só fazendo parênteses. Falando de igreja católica, né? Porque a gente é católico, não vou falar de outras. Isso tem na igreja católica. Às vezes a pessoa Sim. fala isso pra tirar vantagem de mostrar que ela é uma grande pregadora, que ela tem um grande poder de cura e ela tá usando o nome de Deus pra falar umas coisas que na verdade não acontecem. Padre, aí você vai responder. Depende da intenção da pessoa, Então, não depende. aí o que acontece é que manifesta a ação... E então, aquele que joga coisa aleatória também? Qual? Saibaba? Não. Sai uma- O que aconteceu aqui, cara? Coisa Você aleatória, não assim, tá esperava fazendo... essa, né, irmão? É, porque daí ele tá Você falando... tá fazendo uma cura, ali um negócio de cura e tal, e tu começa a falar, ó, você que fez isso está curado. E sai jogando coisa aleatória, que com certeza alguém ali já aconteceu, saca? Só pra... Coisa Então, genérica. só que aí não entra no genérico, porque o que acontece? Esse que você tem que entender. Existe o dom. E esse dom, ele é real. Se eu não coloco isso como real, eu posso rasgar a página dos Atos dos Apóstolos. Não, beleza. Mas o que A acontece... gente tá falando dos enganadores. Então, o enganador, daí, eu não sei se ele tá usando de má fé ou não. Eu mas acho que se ele usar de má fé, sim, aí de fato ele tá caindo no segundo mandamento. Agora, eu acho que, por exemplo, você tá Mas no é isso que a gente retiro, tá tem uma falando, pessoa acho lá, que é isso que o Marcos e pode ela dizer. de Não, fato mas acredita o que que eu tá que- sendo uma cura ali, a cura não aconteceu, não foi uma má fé da pessoa, entendeu? Não, então, mas eu acho Mais que, que eu isso, acho que aí depende tem que sondar o coração da então, pessoa, aí aí eu a acho que gente não depende tem da intenção poder, do coração. aí- Não, mas eu tô falando isso não é pra julgar os outros, é pra gente mesmo. Entendi. Entendeu? Então, assim, depende da intenção do coração. Se você fala, por exemplo, o K2 depende agora... mais do que disso. Você tá... Imagina que você tá com Covid, e eu, em oração, K2 ser curado do Covid agora. E você vai lá e morre, né? Deus o livre, né? Mas então, assim, supersticioso, bateu na madeira. mas eu tive boa intenção ao falar. Agora, não, eu posso ter feito isso aí com más intenções Isso também. foi mágico. Foi Bateu um na ato madeira. mágico. É um ato mágico. Só que aí no caso entra no primeiro mandamento. Mas é ato mágico, não interessa! Mas aí vamos parar pra olhar. Nesse caso, o cara ele tem que manifestar, porque, por exemplo, Padre Emiliano Tardif, às vezes ele realizava situações de cura que ele nem queria. Por exemplo, a sombra dele curava as pessoas. Vamos dar um exemplo claro do que seria um pecado nesse sentido, né? Suponha, uma pessoa que utilize o nome de Cristo pra tentar descobrir o futuro, entendeu? Então ela vai tentar de alguma forma descobrir o que vai acontecer e emitir alguma, sabe? Sei lá, ou então um falso vidente. Então, mas também, eu né? vejo muito isso não Eu acho que o vidente fora. já é um... Não, mas assim, Não. A Tem vidência tem em si- vidente de verdade. pô. Vidente a gente tá vendo fora da igreja. Eu quero ver dentro da igreja. Aquela pessoa que assim, o K2 vem conversar comigo, né? Eu não acredito em vidente. Agora a O gente- K2 vem conversar Mas comigo. não é ato pra salvação, mas, por exemplo, Sim. existem videntes que são católicos. É claro que eu não sou obrigado a acreditar em todos. Não, mas, por exemplo, tem os você tem videntes de Fátima, Garabandal, por exemplo, tem você Fátima, você tem Toda Guadalupe, você aparição tem de La Nossa Senhora. Salete. Não. Pra mim que Fátima Por faz exemplo, não é evidência. você... O quê? Não. É uma vidência? O termo correto é vidente. Ah, Os é? videntes de Fátima. O É. termo correto é esse. O que é que você queria dizer? O quê? Lúcia, Francisca e Jacinta são videntes de Fátima. O termo certo é esse. Eu achei que era outra palavra que a gente tava usando aqui antes. Qual? É profecia. Não. São videntes. O termo correto é esse. Todos esses que eu te falei são videntes. Qual que é a diferença da vidência pra profecia? A profecia, ela está dentro de você. É uma igual... emoção interior. Isso. O vidente, ele tá vendo uma Ele coisa tá mesmo. vendo uma coisa, ele tá externo a ele. É um eu fato eu concreto, posso duvidar atual. do vidente. O Por vidente vê o exemplo, futuro.
Não, o vidente Não. tá acontecendo no presente, ó. O profeta vê futuro. o profeta que anuncia alguma coisa que pode ser do passado, do presente ou do futuro. Agora o vidente não é algo que tá acontecendo. As Mas crianças quando ele estavam lá diz o vendo Nossa futuro- Senhora de Fátima. Tá, só E aí os pra não três, pensar inclusive, que é... viam a mesma Agora, coisa. agora entendeu? fez sentido Só pra mim. não pensar que é futurologia, que o Mário tá Agora falando. fez sentido pra não é, ele tem uma visão do futuro, mas não é determinativo que seja assim. Isso já aconteceu comigo. Por exemplo, eu não vou falar quem que é, mas numa situação, quando eu tinha uma certa idade, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, rezaram pra mim e me disseram assim: olha só que legal que seria. Você vai entrar no Santa Zoeira. Eu seria advogado, seria juiz, com 25 anos eu teria casado, já seria advogado, juiz e teria 3 filhos. Nossa. Nossa, errou feio, hein? Eu sou padre, celibatário, não casei, não tenho Você filho. pagou quanto? Esse aí errou um pouquinho só, né? Só um pouquinho, quase nada. Visão carismática. Pessoa de dentro da renovação carismática. Às vezes a pessoa erra, pô. Às vezes... Não, eu ia comentar uma blasfêmia agora. Eu Não, falo então- assim, tipo, às vezes Deus se Mas distrai com é alguma outra coisa, errou a vidência do cara. Mas aqui, é a uma profecia. não. O que você tem que Tipo, entender... espirrei. Ih, falou merda. Quando eu tô falando aqui, tá vendo? Ele colocou uma situação determinativa. Advogado, juiz, 3 filhos Bem e vai ser específico. casado. Exato. Determinando como vai ser. Uma Com coisa ele vai 25 acertar. anos. Só vai errar a idade e o resto. Não, ele errou tudo, Você Max. vai ser juiz. Ele errou tudo. Ele errou tudo, Max. Juiz de direito canônico. Ó, mas deixa eu pôr uma situação. O K2 é meu amigo. Aí o K2 chega em mim e fala: Mário, tô com um problema tal, confiando em mim. Eu falo assim: Deus me falou que tal coisa. E de repente, assim, porque eu vejo, as pessoas usam muito. A gente tá falando de usar o nome de Deus em vão. Você tá falando do abuso, Eu né? vejo A pessoa muito. abusa. Abuso. É, Eu vejo, abusa. não, Esse tem lance, gente, tem eu gente que entendo. encontra, eu falo o tempo todo, Deus tá me falando isso. Cara, Deus custa. Eu quase nunca escuto Deus falar pra mim. Agora assim. Francisco de Assis ficava 40 dias sem comer. Sem comer pra Deus falar com ele. Pra Deus Agora tem falar gente com que não ele, encontra assim. cara. Não, Deus tá me falando isso. K2, Deus tá me falando que você tem que fazer o Santa Zoeira todo dia, não é toda semana, não. Né? É todo dia, domingo a domingo. Será que é Deus que tá me falando mesmo? Né? Não é coisa. Olha, eu não tô eu- usando o nome de Deus em Mas eu vão. concordo com ele. Nesse Não, ponto aí, nesse de ponto fato, eu concordo. Daí se o cara... E olha que eu sou bem carismático. Eu Nunca cresci... te vi profetizar. Quê? Nossa, o Max, ele tá pedindo, Ele cara. tá pedindo Ele porrada. Tá pedindo, cara. Ele tá Não, eu tô provocando. falando- Ele tá Eu tô provocando. falando Max, sério que eu nunca vi ele eu quase profetizar. tô Ele fala, mandando ele fala ele- que é Cartão carismático. amarelo. Deixa, Hã? deixa. Não, fala não Não. que o Álvaro tá vendo o vídeo. Vocês são livres. É. Cartão amarelo. Não, mas é uma pergunta séria, pô. Nossa, mano. Então Max, o cartão vai se amarelo fuder, bem, mano. bem dado. Pronto, falei. O cartão amarelo Aí, de voltando tecido. aqui a Não faz mais não, que eu não tenho vermelho aqui não. Voltando. Dois toques. Pode bloquear ele. Pode bloquear ele. Tem medo, não. Cartão vermelho. Tá expulso. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ó, Eu também. mas voltando... Só que o povo de casa não viu, porque você Tá. viu... Voltando Ah, aqui ó, a questão desse Mas o lance. que tem que Tá, eu cala a falei? boca, Max. Me respeita. Desse esquema que eu tô falando, nesse sentido eu acredito. Tanto que aí existe às vezes aquelas pessoas que chegam e falam: ai, Deus me falou isso que o senhor tem que fazer assim. Esse dia uma pessoa chegou e falou pra mim assim: é rúbrica. É rúbrica, então você tem que fazer. Acabou de ler Evangelho, você vai. Palavra da salvação. Daí todo mundo, glória a vós, Senhor. Aí eu digo que pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor perdoe Os nossos pecados. Amém. É rúbrica. Aí a pessoa virou e falou: eu gosto tanto quando o senhor fala que pelas palavras do Santo Evangelho. Aí o senhor podia falar que pelas palavras do Santo Evangelho o senhor perdoa, cura e liberta a nossa vida. Fala de catequese, tá? Eu falei, irmão, é o seguinte, na rúbrica, né, no pretinho que tem lá, não fala pra falar isso. Fala pra falar que pelas palavras do Santo Evangelho o senhor perdoa os nossos É os pecados. aumentos de oração. Aí o que acontece? Ah, mas Deus me falou. Então Deus fala. Aí eu normalmente, aí é onde pega. quando fala Deus me falou, eu falo assim, então, quando Deus me falar, aí a gente conversa. Não, quando Deus falar pro magistério da igreja, Não, quando você estiver falando com Deus e ele te falar, pede pra ele falar pra mim, porque... Não, mas eu já Não, falei. tem um esse que lance eu vou eu passar já pra fiz galera uma aqui. homilia sobre isso e deu uma maior polêmica, porque eu falei assim: tem gente que escuta tanto a Deus que eu queria pedir pra alguns dos senhores.
Me pede os números da Mega Sena, eu tô tão precisado de ganhar. Não, tem um que é chuta que é macumba, certeza. E quando a pessoa vira pra você e fala assim: Deus me disse que você tem vocação pra ser padre. Mano, Deus me disse que você tem vocação pra qualquer coisa. Chuta que é macumba. Não existe isso. Vocação é chamado interior pessoal. Deus não vai falar pra outra pessoa. Deus não é de fazer fofoquinha. Entendeu? Não falou pra mim. Véi, não falou pra mim, mano. Então chuta que é macumba. É latada. Então, mas aí a reflexão que eu tava fazendo, assim, não é pros outros, é pra gente mesmo, assim, Sim. né? Porque, assim, eu acho que, aí falando de mim mesmo, eu acho que eu já usei o nome de Deus em vão, em momentos assim. Porque, assim, tem hora que a gente vai na base da empolgação e fala, Deus me falou isso. Mas Deus não me... Às vezes eu não tava nem em oração pra Deus me falar, assim... Como é que Deus me falou do nada, assim? Será que dá um chance, assim, Deus fala pra gente? Uhum, até mesmo quando é real, não é uma coisa que você vai ter tanta Muitas vezes, né? precisão, assim... Não, e vai ser muitas vezes se acontecer. Ó, Não, exato. K2, Deus me falou isso pra você. Agora, Max, Deus me falou isso aqui. Pato Samuel, Deus me falou isso aqui. Matheus Bundes. O povo sabe do Bundes? Sabe. O povo... Deus me falou... Senão tava lascado. Deus me falou isso aqui. Nesse sentido, Você aí... Peraí, você. Você aí que tá... É, É você vira- que eu tô vira um apontando show o dedo o aí. negócio, né? Você, Deus me falou que você tá... Herege. Estranho. Que isso, mano?